Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia na próxima 1 hora, praticamente abrindo a programação de sábado aqui na Vibe Mundial FM. É muito prazer estar aqui com você, que é nosso ouvinte há mais de 2 décadas. Mundial e você tem tudo isso de idade mesmo. Antes era feito com o seu Valdemar Cilione e já tem uns 15 anos que eu estou à frente desse programa, que é um programa que é da rádio. Se você quiser mandar sugestões também para o nosso programa, para a rádio, pode encaminhar para o jornalismo@vibemundialfm.com.br e entrar também no nosso site, que é o vibemundialfm.com.br. Todo dia tem muita coisa interessante por lá, inclusive as nossas boas notícias. E uma das boas notícias que eu tenho são novos comunicadores que nós temos aqui na Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer, trouxe para vocês conhecerem o Paulinho e o Fernando. Bom dia, rapazes. Bom dia, bom dia. Olha, é um grande prazer estar participando aqui do seu programa, um programa já reconhecido, né, no Brasil, reconhecido na rádio de São Paulo. E eu tenho certeza que é uma honra também para o Fernandão. Fernandão, meu colega de programa. Aliás, hoje não veio o Marcelo Santos, porque o Marcelo Santos, ele está com problema geriátrico, está complicado para ele, 88 anos, realmente é difícil. Mas acho que o Fernandão também está gostando bastante de participar, de ter estreado aqui na Rádio Mundial. Vamos conhecer tudo isso, né? Fernando Pereira, né? Fernando Pereira. Bom dia aos ouvintes, bom dia Paulinho, bom dia Sabrina. É um prazer, uma honra estar aqui no programa, assim, falando um pouco, né, de como surgiu um pouco sobre esse projeto, e pra gente é uma honra, e parabéns, 20 anos, não é fácil, né? Conhecer esse projeto, é uma história, parabéns. Não, a rádio, a Vibe Mundial, ela começou como Mundial, né, ela já tem 26 anos, graças a Deus, e esse programa sempre fez parte da casa, né, sempre foi um programa para divulgar o que nós temos aqui dentro da Vibe Mundial. E eu tô à frente com esse bate-papo gostosinho, esse talk show, né? A gente fala que é um talk show, um bate-papo nas manhãs de sábado, entre eu, o comunicador, e os ouvintes. Não é? Exatamente. Sabe que uma coisa interessante que eu até falei quando eu cheguei aqui na rádio? Muito bom essa alteração do nome de Mundial para Vibe Mundial, né? Vibe é uma coisa legal, né? Que dá um sentido para cima. De vibração, exatamente, né? Gostei bastante. Gostou? Que bom, que bom. E você chegou já na fase do Vibe Mundial. Tô falando com o Paulinho todo mundo conhece ele como Paulinho do blog. Isso. Tem aí o blog do Paulinho. A gente vai conhecer um pouco da história dessas duas figuras que estão aqui comigo. E tem também o Marcelo, que você pode trazer também informações, porque é uma parceria, né? É um programa feito por 3 apresentadores que vai ao ar. Hoje, sábado, tem programa, 4 da tarde? 4 da tarde, não percam, hein? 1 hora de programa, das 4 às 5. Exatamente. Certo? Mas logo tem novidades que eles vão mudar de horário, tá? A gente já fala para vocês também. Paulinho, me conta um pouquinho dessa história. Eu quero entender, primeiro, por que vocês decidiram vir para Mundial? O que você... qual é o conteúdo que você falou assim, não, eu preciso colocar isso nas ondas do rádio, e a Rádio Vibe Mundial foi escolhida? Olha, na verdade, é um grande desafio na minha carreira. Para quem me conhece do blog do Paulinho, sabe que o blog do Paulinho tem um perfil de jornalismo investigativo, de jornalismo combativo com relação ao bastidor de esporte e também da política, mas no blog eu nunca tive um programa de entrevistas. E a Vibe Mundial, além de me proporcionar esse espaço, me proporcionar a audiência que ela já possui de anos e anos de estrada, eu tenho a estrutura que eu acho necessária para poder começar a realizar entrevistas com pessoas relevantes, e não só do esporte. É um desafio principalmente porque não é um programa que vai entrevistar pessoas apenas do esporte. Aliás, do esporte nós entrevistamos apenas 2 pessoas. Entrevistamos médicos, entrevistamos advogados. Então, o desafio é conversar com pessoas relevantes, seja qual for a área, e apresentar esse tipo de trabalho para o ouvinte da Rádio Mundial. É um bate-papo, né? É um bate-papo. É um bate-papo na tarde de sábado. E o Fernando participa dessas conversas, Fernando? Eu participo das conversas, e essa ideia surgiu de um programa bem interessante que a gente tinha um programa na Rádio MediaCast,
que era um programa de bate-papo. O programa se chamava Media Cat Sport Clube. A gente falava de notícias do cotidiano, bate-papo, só não tinha entrevistas. Que no primeiro momento do programa da Rádio Vibe Mundial, que é o Inacreditável, a gente fazia o primeiro bloco, né, as notícias assim, dos bastidores, né, e depois nós entrávamos com o entrevistado. Hoje não, hoje é um programa apenas de entrevistas, assim, com médico, com ex-jogadores, enfim. Então, é um programa bem eclético. Amplia, né? Amplia o rol de informações que vocês trazem. Só para contextualizar, ele citou a Rádio MediaCast, o ouvinte da Rádio Mundial saber do que se trata. A Rádio MediaCast foi uma web rádio que nós tivemos há algum tempo atrás, paralelamente ao blog do Paulinho, e que fez um bom sucesso na época. Ficamos 3 anos no ar, fomos convidados para fazer a virada cultural ao vivo, então realmente foi bem legal. E da Rádio MediaCast, que é uma rádio web rádio, surgiu o Diguinho Coruja, que fez história no rádio, faz ainda, hoje está com o Danilo Gentili, surgiu pessoas que estão em outros projetos, o Marcos Klein, do Traje a Rigor, também participou da nossa rádio, então quer dizer, a gente acabou revelando bastante gente para o rádio desse projeto que tivemos de rádio web. Curioso, né? E vocês começaram trabalhando com esporte? Conta um pouquinho dessa história. Então, a Rádio MediaCast, ela foi um desdobramento de um site chamado Mídia Sem Média. Eu tinha o blog Mídia Sem Média? Mídia Sem Média. Tá. Isso. Eu tinha o blog do Paulinho já há algum tempo, já tinha um relativo sucesso. E eu quis criar um site chamado Mídia Sem Média, que englobava não só os meus comentários, como de outras pessoas, outros colunistas. Mas eu percebi que estava começando a surgir aquele negócio de web rádio, a tecnologia já estava proporcionando esse tipo de... E eu falei, quer saber, eu vou transformar esse site numa web rádio. E transformei o site numa web rádio. Montei um estúdio, um estúdio muito legal mesmo, e passei a chamar pessoas. Fizemos transmissão de final de Champions League com gente no estádio, em Wembley. Uau! Fizemos coisas... Fizeram ousados. Do Arco da Velha. Então, realmente a intenção era essa. A intenção era desenvolver um trabalho de rádio que não era tradicional nas coberturas esportivas nacionais. Falar não apenas do jogo em si, mas também dos bastidores, do que cerca todo esse mundo do esporte. Já aqui na Vibe Mundial, não é um programa voltado para esporte, mas que também pode ter entrevistado do esporte. Por que não, né? Porque se o assunto for interessante, por que não trazer? Você traz um entrevistado por sábado? O programa ele tem 1 hora, e essa 1 hora esse entrevistado participa? Exatamente. Aí ele fica aqui respondendo pergunta minha, do Marcelo, do Fernandão, alguns com perguntas mais tranquilas, porque o cara tem uma vida mais tranquila. Quem não tem a vida mais tranquila, sofre um pouquinho. Ah, com certeza, né? Mas você falou dessa coisa da vida tranquila, você estava me falando um pouquinho antes da gente entrar no ar, de que você começou com notícias de esportes no blog. Isso. Mas em seguida você começou a verificar a veracidade dessas notícias. O blog do Paulinho, ele surgiu da seguinte maneira. Há 13 anos atrás, eu era dono de uma empresa de motoboy. E eu estava chateado, não gostava, estava com 34 anos, hoje eu tenho 48. Eu falei, vou criar um blog de hobby, não tinha nenhuma pretensão. Desse blog, eu passei a escrever sobre notícias do dia a dia, comentar as notícias do dia a dia. Achei também que estava chato. Falei, vou começar a checar se as notícias são verdadeiras, e o blog passou a ficar conhecido no Orkut, que era a mídia social mais importante da época, por conta dessas desmascaradas, entre aspas, que eu dava em notícias que nem sempre eram publicadas, inclusive em locais, nem sempre eram verdadeiras, inclusive em locais relevantes. E desse período o blog passou então a ser citado por pessoas que tinham programas importantes, como o Juca Kfouri, como o UOL, como a ESPN, e porque o blog passou a dar vários furos de reportagem, muitos deles que acabaram repercutindo, inclusive na vida dos clubes de futebol, com dirigentes caindo, outros tendo que fugir do país. Então, o blog acabou se tornando uma referência de jornalismo investigativo nos bastidores do esporte, e hoje é um dos mais acessados do Brasil, com média de 40 mil pessoas por dia. Nossa, que beleza, parabéns. E você sofria retaliação por isso também? Isso é frequente, né? Porque quanto mais você mexe no vespeiro,
ninguém gosta de ter verdades que não são as verdades que a pessoa quer apresentar ela própria, né? Quando a assessoria de imprensa não publica, é porque não é para aparecer. Então, quando você publica algo que a pessoa não quer que vá para o ar, então você acaba... Tem gente que responde de maneira mais civilizada e tem gente que responde já com ameaça, com esse tipo de coisa. Já manda o advogado, né? Entre outras coisas. Tem tudo isso. E a parceria? Como que surgiu a parceria de vocês três? Você quer falar, Fred? Né? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, quero falar um pouco, né? Como eu conheci o blog do Paulinho, como eu conheci o trabalho dele. Primeiro você conheceu o blog, Isso. Depois o Paulinho? Isso. Foi isso? Conheci o blog porque, assim, o Paulinho ele tem um jornalismo investigativo, para mim, o melhor do Brasil, né? Porque ele está aqui, não. O jornalismo dele não é aquele jornalismo adocicado, que uma hora elogia o atleta, uma hora critica, não. O Paulinho, ele tem... sabe, dele assim mesmo, de ir a fundo na notícia, né? E eu acompanhava muito esses programas de esportes em canal aberto, Rede Globo, Band e tal, etc. Aí eu estava meio cansado desse tipo de jornalismo, tipo, time contratou tal jogador, ou o comentário do jogo é aquilo diferente daquilo que eu via. Então eu vi um meio assim da comunicação meio que vulnerável, não era aquilo que eu queria mais, né? Aí eu falei assim, poxa, eu quero saber mais dos bastidores assim, do futebol, do esporte, que eu acho que tal escalação também é complicada, eu acho que isso daqui não está bacana, então eu conheci o blog do Paulinho, pesquisando assim, tipo, acho que eu coloquei sobre o Nilmar, sobre a negociação do Nilmar, lembro como fosse hoje, que o Nilmar, para quem não sabe, assim, né, foi um grande furo do Paulinho, que o Nilmar, ele é um jogador que ele tinha uma dívida entre Corinthians e Lyon, o Corinthians não pagou essa dívida, o Lyon processou o Corinthians e o Corinthians pagou com juros enormes. E o Nilmar ficou com passe livre, ou seja, você pagou uma fortuna no jogador para o jogador não defender as cores do seu time. E ninguém da imprensa falava isso. Então eu quis ir mais a fundo sobre isso. Aí quando eu vi essa notícia assim, no blog do Paulinho, eu fiquei, nossa, impressionado. Aí o Paulinho divulgava. Blog do Paulinho hoje às 18 horas. Ligue e participe. Eu cheguei, vou ligar, mas não sei nem se alguém vai abrir para pergunta, né? Não sei, mas vou tentar. Todo dia, eu comecei o primeira vez eu liguei e tal, né? Era umas 8h05 mais ou menos. Olá, quem fala? Sou o Fernando e tal, sou ouvinte do blog e tal. Aí eu comecei a participar do programa. Tá. Aí eu falei, pô, você tá deixando? Vamos arriscar de novo aqui. Aí eu comecei a participar do programa, acho que só nas ligações, acho que teve momentos que 3 vezes por semana eu participava do programa. Eu achei bacana. Aí tinha um programa nesse meio período que eles Nasceu chamavam... uma paixão aí. O programa chamava assim. Aí nasceu um programa chamado Blogueiros, que comentava a rodada do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores. E quando eu comecei a ouvir aquele programa, achei sensacional, porque era um programa muito diversificado. Falava de política, falava de futebol, falava de música, falava do aniversariante do dia. Eu achei um ecletismo tão grande, e eu gosto sempre de diversificar meus conhecimentos em relação à literatura, música, futebol, política. Eu gosto de pluralizar os meus conhecimentos. E o programa do Paulinho, tanto o blog do Paulinho, que ele oferecia isso, num período que eu era ouvinte, eu comecei a participar do programa. Então foi algo impressionante. Na verdade, o Fernando foi um achado, porque quando ele entrava no ar para poder participar do programa, e a gente passou a deixar ele participar mais do que os outros, porque ele tinha uma memória fotográfica para assuntos do esporte, uma memória inacreditável, e ele conseguia analisar um jogo de futebol como poucos. E eu um dia conversando com o pessoal da rádio, falei, olha, esse rapaz, ele me comenta melhor do que um monte de gente que está na televisão. Acho que eu vou chamar ele aqui para participar aqui no estúdio. E acabamos contratando ele. Porque ele realmente, com relação a futebol, são poucos no Brasil que trabalham com a competência que ele trabalha. Que legal! Né? Paulinho falando de Fernando. E eu fico muito feliz. É a primeira vez que eu participei do programa. Eu pensei assim, vou lá, tal, o pessoal vai conversar comigo, mas era uma coisa meio que assim, eu vou ter que bater um papo. Não, fui recebido como se fosse alguém da minha família, alguns amigos que estudaram comigo, que jogavam bola comigo na rua, nas escolas. Você já falava tantas vezes no ar, meu amigo, que você já ficou da família. Sim. Fui muito bem recebido. Aí o Paulinho, Fernando, quando você quiser, você pode participar. Aí eu comecei a participar do programa, assim, onde recebi a proposta. Eu fui contratado, né? E para mim foi uma coisa espetacular. Então eu já trabalho na comunicação, graças ao Paulinho. E o Marcelo Santos também participava do programa de rádio lá. Marcelo Santos, só pro ouvinte da Vibe Mundial
É óbvio que ele é um personagem, o personagem dele tem 88 anos. O verdadeiro Marcelo Santos, a identidade é um segredo guardado a 7 chaves. Mas... Tanto que ele nem veio para essa entrevista. Exato, morrendo de medo da entrevistadora. Mas, não, Marcelo Santos, ele é uma pessoa muito interessante, uma pessoa culta. Mas no ar ele faz aquele personagem, estivador e tal. Mas ele tem muito conhecimento. Quem percebe nas entrevistas sabe que as perguntas que ele faz, às vezes, no ar para o entrevistado, não corresponde muito à inteligência do personagem. É muito melhor, né? Então, mas é isso, Marcelo Santos também é dessa época. É dessa época. Muito legal. Essa tua memória fotográfica é para tudo ou é para o esporte? Ótima pergunta. Na verdade, assim, para música, para leitura, para esporte, um acontecimento assim, eu tenho... Por exemplo, quando isso começou, eu tive um grande incentivador, Fernando Pereira Galindo, meu pai. Comecei lendo gibi, comecei lendo revista Placar de esporte, assim. Então, quando eu ia jogar aquele botão, sabe, que a gente brincava muito, né, na nossa infância. Futebol de botão. Futebol de botão, tudo, né? Então, eu gostava de decorar as equipes, né? Vai jogar Corinthians e São Paulo, vai jogar Corinthians e Santa Cruz. Então, naquela revista Placar, tinha na parte final da revista as escalações dos clubes, né? Campeonato Baiano, Campeonato Sergipano, Campeonato Mineiro, tinha vários clubes assim. Então eu procurava, sabe assim, decorar o nome dos jogadores assim, para não fazer feio. Então eu gostava de narrar, eu gostava de comentar. Olha, confira comigo. Era o futebol, Era então. Era o futebol, isso. Aí depois eu comecei a ler livros mesmo, assim, de literatura, poesia, história, política. Então eu comecei a memorizar essas coisas, assim, sempre relacionando um acontecimento e procurando contextualizá-lo com a realidade do momento, que é importante. Porque senão você fica citando muita coisa do passado, não traz para a realidade, fica meio que vago, né, no espaço. E em vários momentos dá para você contextualizar. Então, uma leitura mesmo, eu gosto assim de citar quem que é o autor, quem que cita. Eu gosto daquela memorização assim, em relação às obras que o próprio autor escreveu, ou o período que ele escreveu, os seus contemporâneos, né? São coisas assim que eu tenho isso. Bandas de rock and roll. Você lembra da época da MTV? Lógico que eu lembro. Nossa, era bom demais. Então passava assim, álbum, o álbum da banda, certo? A gravadora e a música. E colocava o ano embaixo. Para memorizar, para mim era um prato cheio. Então a discografia de uma banda que eu gosto, Rage Against the Machine, Faith No More, Red Hot Chili Peppers, eu gostava, sabe, de falar a discografia. Porque você não só a ouvia a música, como isso. Você tinha a informação do que você estava ouvindo. Isso, e eu gostava também de ler aquelas revistas que falavam sobre isso. Então eu sempre, na questão da leitura, né, eu sempre gostei de ler várias coisas, assim, não somente me prender a uma, tipo assim, só futebol. Futebol é minha paixão, Entendi. mas política, poesia, literatura, sabe, música, enfim, eu gosto desse ecletismo. Muito legal, né? E Legal. tudo isso vocês trazem também para o programa, né? Ah, com certeza. A gente trabalha bastante, inclusive, na pesquisa das pessoas que vão ser entrevistadas, contextualiza com os assuntos que precisam ser tratados paralelamente. E, olha, realmente, quem não escutou ainda, não sabe o que está perdendo. O programa Inacreditável é hoje um programa de altíssimo nível no rádio brasileiro. Por que inacreditável? Então, O inacreditável... que era tão inacreditável que veio este nome? Então, o nome me veio na cabeça assim, foi nem muito bem pensado, na verdade. Não, né? Eu pensei... Mas é bom. É interessante, né? Chamativo. Porque é inacreditável, porque é uma coisa diferente, é uma coisa que, de repente, pode surgir no meio da entrevista um assunto que nunca foi tratado antes. Então, pode acontecer alguma coisa inacreditável no meio do programa. Você está entrevistando um jogador de futebol, de repente você está falando de um assunto que não tem nada a ver, de meio ambiente. Por exemplo, É inacreditável. Por exemplo, o nosso primeiro entrevistado, né, Paulinho, foi o Sérgio Zimmermann. O Sérgio Zimmermann, ele deu entrevista. Aliás, que é uma escreve... referência na questão da infectologia. Sim. Hoje ele é colunista do Estadão. Ele é entrevistado, o Jornal Nacional é quase cliente do Jornal Nacional. Toda hora que vão perguntar de coronavírus, é lá que ele... Quando terminou o programa Inacreditável, ele achou inacreditável uma das perguntas que foram feitas no programa. E qual foi? Que nós falamos assim da questão da reinfecção. Que, por exemplo, uma pessoa que ela é infectada pelo coronavírus, ela pode ser reinfectada, ela pode pegar novamente.
Então, isso nos programas de TV que ele participou, ou de entrevistas, nos jornais, Folha de São Paulo, tal, etc., Estado de São Paulo, tudo, ninguém comentou sobre isso. Então, ele achou bacana essa pergunta. Então, foi inacreditável também. Inacreditável. Jamais ele talvez esperava ouvir aquilo, né? Então, porque no começo todo mundo estava falando que ninguém poderia ser novamente. Quem foi infectado estava imune. Agora já mudou um pouco essa história. Sim. Tudo é uma questão da gente poder. Isso vale. A gente está falando disso porque é um assunto do momento. Claro. Mas, na verdade, tudo que vem da ciência ou da tecnologia pode mudar. É que no caso teve um jogador chamado Dybala, né? Que ele pegou 4 vezes, né? Então nós abordamos isso no programa. Ainda mais por conta de uma doença e de um vírus que é tão novo que os próprios cientistas estão aprendendo ainda como tratar o vírus e como tratar com os desdobramentos do vírus, né? Então não tem uma certeza absoluta com relação ao vírus. Por isso que eles estão ralando. Estão ralando. E olha quantas pesquisas são feitas, a gente não sabe qual delas vai vingar oficialmente. Né? A questão pessoal, eu estava conversando agora na recepção e fui conversando, puxa vida, quando será que nós vamos tirar essas máscaras, né? A previsão mais otimista, se der tudo certo e a vacina for aprovada, é no meio do ano que vem. Pois é. Acostumemos com ela. Exatamente. Prevenção total, né? Os meninos estão aqui me dando entrevista de máscara. Exatamente. Né? Inclusive no programa, fazemos isso. Vocês fazem, é verdade. Os nossos comunicadores, uma boa parte, têm feito bem isso, a não ser que ele esteja sozinho no ar, né? Uhum. Eu confesso que de vez em quando ela me deixa sem ar. É bem ruim mesmo. Né? Ela me deixa sem ar e eu acabo falando muito, né? Mas a gente tem usado bastante e a gente que está circulando precisa realmente usar, né? Todas essas regras que foram ditadas aí, que a gente já sabe de cor, elas são essenciais, né? E a gente tem que fazer, principalmente agora também com o esporte querendo retomar. Sim. Né? Os atletas, eles estão treinando na casa deles, eles estão treinando no submundo deles. Mas os clubes, que a gente está falando aqui do futebol, mas isso vale para qualquer esporte. Então, aqui no Brasil, é até bom você ter tocado nesse assunto, o que está sendo feito no estado do Rio de Janeiro, com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação Carioca, obrigando os clubes a retornarem no ápice da pandemia no Rio de Janeiro, é um crime contra o ser humano. Estão de parabéns os presidentes de Fluminense e os presidentes de Botafogo, que estão contrários a essa ideia, estão tentando lutar contra esse sistema, mas a Federação Carioca insiste em colocar os jogadores em risco, e não só os jogadores, como os principais participantes também do jogo, porque um jogo tem diversos trabalhadores em volta do jogo em si. A grande comprovação de que é um grande risco foi que o Corinthians agora, faz 2-3 dias, anunciou que de 27 jogadores, 21 estavam com Covid. Então, fizeram um teste de 27 e 21. Ou assintomáticos? Eles não revelaram se eram assintomáticos ou não, e não revelaram os nomes. Revelaram apenas o número. Mas, como vai voltar, né? Quer dizer, é um escândalo voltar o futebol. Na atual situação da pandemia, é um escândalo. Na Europa está voltando, porque a Europa já teve o pico, já regrediu, já está numa outra situação de pandemia. Teste em massa. E teste em massa, isso. Né? O Brasil não. O Brasil está nesse caos, sem governo, sem ministro da Saúde e com essa cartolagem pensando apenas na grana. Não quer nem saber o que está acontecendo com a população. Isso é uma coisa que tem que ser muito repensada, né? A gente está falando aqui de futebol, mas a gente também sabe que as escolas já estão dando data para as retomadas, também influenciados pelas escolas particulares. Muitos pais já estão dizendo que não vão deixar seus filhos irem às escolas. Eu acho que isso a gente está abrindo aqui também uma discussão. Todo mundo tem que repensar muito o que está fazendo e como está se cuidando. Porque não sou só eu. Eu tenho que cuidar de mim, Sim. de você. A gente tem que cuidar agora do todo.
Exatamente, é né? isso aí. Nós vamos para o intervalo comercial. Passou rapidinho esse primeiro bloco. Vocês fazem programa de 1 hora também, vocês sabem que passa super rápido. A gente vai para o intervalo comercial. Eu estou conversando com o Paulinho do blog. Ele falou para eu chamá-lo assim, tá? Paulinho do blog com o Fernando Pereira. Eles apresentam o programa Inacreditável todo sábado das 16 às 17 horas. Por enquanto. Por enquanto. A partir da primeira terça-feira do mês de julho, eles estarão todas as terças, das 18 às 19 horas. Não perca, hein? Eu acho que é um horário nobre para o esporte, inclusive. Né? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, estou conversando com o Paulinho e com o Fernando do programa Inacreditável. Quando? Hoje tem, né? Daqui a pouco, hein? Não perca, 16 horas, das 16 às 17. Mas, Fernando já faz a outra vez, a partir da primeira terça-feira de julho, que horário? Das 18 às 19. Tá, Isso. falando de esporte, de saúde, de cultura, de vida, né? Exatamente. Tudo que for relevante vai entrar no programa Inacreditável. Qualquer assunto importante você vai escutar lá. É isso aí, a gente terminou o bloco passado, né? Vamos convidar o povo para visitar o blog? blogdopaulinho.com.br, Twitter, @blog do Paulinho, Instagram, blog do Paulinho Oficial e WhatsApp 11 98402 3121, quem quiser mandar mensagem, Repete, quem quiser. que nem eu consegui anotar. 11 98402 3121. Lá você manda mensagem, você manda, se quiser denunciar alguém, eu não vou achar ruim. Ele vai pesquisar. Exatamente, manda tudo pra mim. Você trabalha com o jornalismo investigativo, então você vai inclusive verificar se aquela fake news é verdade ou não. Eu faço de tudo. Na verdade, eu, além de verificar se a fake news é verdade ou não, eu corro atrás de notícia que normalmente ela é publicada em primeira mão no blog do Paulinho. Aí depois você vê o UOL publicar, a Globo, eles correm tudo atrás. Mas às vezes citam a fonte, outras eles não citam a fonte, mas aí o camarada vai olhar no horário da postagem e vai ver que saiu primeiro no blog do Paulinho. Né? Mas o importante é que a gente sabe onde saiu primeiro, você dorme com a consciência tranquila e Deus é que sabe. Aliás, esse blog dá um trabalhão. Olha, eu há 13 anos acordo todos os dias às 3 da manhã. Credo. É porque é uma disputa de um blog independente contra a grande mídia. Uhum. Então eu tenho que soltar a notícia antes deles. E o blog está crescendo cada vez mais, né? cresce Você cada vez consegue mais. acompanhar esse gráfico? Olha, o blog ele tem, em média, 40 mil pessoas por dia entrando no blog. Dependendo da notícia, por exemplo, eu dei uma notícia uma vez que um árbitro da final de Corinthians e Santos, ele recebia dinheiro do Corinthians há 2 anos. Ele prestava serviço para o Corinthians. Ele ia apitar a final, Corinthians e Santos. Ele foi afastado da final um dia antes por conta dessa matéria, que foi o dia que deu mais repercussão, mais audiência no blog, foi 1 milhão de acessos. Uau, que beleza! Mas tem outros dias também, tem dia que dá 500 mil, 400 mil, 300 mil, mas a média mesmo é de 40 mil por dia. Mas vamos falar agora de uma coisa importante no jornalismo também. Sim. Quando a gente fala dessa proliferação de fake news, quando a gente fala de ter determinado número de acesso, da gente querer que o teu seguidor, o internauta, o cidadão comum, em busca de boa informação, entre no teu site, lá ele permaneça. Como que você vê hoje esse jornalismo, principalmente essa proliferação de informações sem a devida checagem? Primeiro que quem publica fake news, ele não é jornalista. O jornalista tem horror de fake news. Compromisso com a verdade. Exatamente. Né? Compromisso com a verdade, com a ética. O jornalista, quando eventualmente erra uma informação, ele quer morrer. Ele fica louco, porque não é aquele o objetivo dele. Então, o jornalista ético, honesto, quando erra, ele vai no seu próprio espaço e diz: errei, desculpa, a informação correta é essa. Não é vergonha nenhuma, camarada, e corrigir a informação. Vergonha é não corrigir. Agora, quem publica fake news e vive deliberadamente de publicar notícia falsa, um sujeito desse tem que ser afastado de tudo quanto é
possibilidade de empresa, de mídia ou de espaço de publicação, porque tem que haver um limite. Uma coisa é liberdade de expressão, que eu defendo abertamente a liberdade de expressão, defendo abertamente a liberdade de imprensa, sou contra que seja criminalizado o jornalista em qualquer situação. Eu acho que existem meios cíveis que devem ser tomados por quem se sentir de alguma maneira prejudicado pelo jornalista. Eu acho que não deve ser crime, mas fake news não entra nisso. Fake news é a ação deliberada de mentir para prejudicar alguém, ou prejudicar um grupo, ou manipular eleição, ou seja lá o que for. Então, esse sujeito comete um crime gravíssimo que ainda não está devidamente tipificado no Código Penal e deveria estar já, e parece que estão agora trabalhando para isso. Porque o fake news, o jornalista de verdade tem horror a fake news. É isso aí. Importante a gente falar. A gente terminou o bloco passado falando, você até citou a volta dos clubes no Rio de Janeiro a trabalhar, e eu acabei dando o adendo das escolas e tal. Vamos olhar para o esporte como um meio um meio social, né? O esporte, ele é muito mais do que um entretenimento, não é, gente? Sim, claro. Ele só é entretenimento no grande nível, mas no geral a população pratica o esporte realmente para saúde, para entrelaçamento social. Agora, o esporte de grandes atletas de nível muito alto, aí sim ele vira entretenimento. E a gente sabe também que muitos grandes atletas hoje saíram de comunidades muito carentes. Exatamente. E eu quero falar um pouquinho com vocês dessa coisa do o esporte como efeito transformador numa sociedade. Né? O que vocês pensam disso? As atitudes que a gente, como cidadão, deve tomar para poder incentivar, da mesma forma que a gente incentiva, a gente estava falando no intervalo, que a gente incentiva a leitura, a educação como transformação, o esporte também tem que ser visto como isso, né, Fernando? Sem dúvida. É interessante falar sobre isso, né? Porque você me fez lembrar um pouco daquele período que eu jogava bola descalço, sabe? Eu nasci na zona leste de São Paulo, assim, né? Então, naquele período, era muito normal naquele período você jogar bola descalço, você jogar bola numa quadra de concreto, assim, tudo, né? E naquele contexto, muitas pessoas, mas muitas, né? Tinha aquele contexto, assim, de ter um pai que era usuário de drogas, ou o pai que agredia a criança, o menino, né? Então, aquele período, assim, você integrava aquele jovem, assim, para a sociedade, no sentido do quê? Dele não se perder na vida, de ser um atleta. Era muito comum, nos anos 80 e 90, o jogador sair da periferia. Por exemplo, Denner e tantos outros atletas, né? Então, era muito comum. Se eu salvo engano, acho que o último atleta, né, Paulinho, que foi uma revelação oriundo desse contexto, assim, é o Vinícius Júnior, do Flamengo, né? Sim, exatamente. O Vinícius Júnior. Então, porque, na verdade, ajuda bastante na questão da formação do atleta, ajuda bastante na questão da formação dele mesmo, né? Tem muitos atletas, assim, que eles tiveram boas influências. Tinha um treinador chamado Tele Santana, ele fazia muito isso. Ele incentivava o jogador, seguinte, compra a casa da mãe primeiro, sabe? Se preocupa com isso, estude e tal. Jogar, né? Não é somente jogar futebol, não. Tem que integrar a possibilidade de formá-lo, assim, como ser humano, né? Mas ajudar. Isso, infelizmente, é algo muito pontual no Brasil. Não é uma política de Estado. O Estado se preocupa com o atleta de grande rendimento. Ele fornece subsídios de grana, de patrocínio, apenas para atletas de grande rendimento. O Estado que deveria abraçar o esporte de uma maneira que fosse de contribuir para a sociedade, de contribuir para o crescimento das pessoas menos favorecidas, o Estado não faz isso. O Estado abandona esses jovens, a iniciativa de ONGs, a iniciativa de alguns clubes que abrem portas para esses atletas, porque o próprio Estado somente investe em atleta de alta rentabilidade esportiva, desde que seja do futebol, sendo do futebol, porque o futebol dá visibilidade e grana, ou em época de Olimpíada. Tem esporte que você só assiste e só ouve falar em época de Olimpíada. É verdade, né?
E tem o gancho aqui do Paulinho, que ele falou assim, sobre essa questão, e tem muitos atletas também que ele tem um potencial muito grande de habilidade, de ser um jogador diferenciado, mas tem aquela questão também do empresário, que muitas vezes ele é ligado com algum dirigente do clube assim, ele não tem oportunidade. Olha, então tem muito isso isso é também, muito que importante, é muito porque complicado. Você tem percebido, não sei se você tem acompanhado, mas o futebol brasileiro decresceu em qualidade há muito tempo. Não ganha nada faz muito tempo e está vendo todo mundo se sobressair. Nos campeonatos mundiais de clubes, por exemplo, o último que ganhou foi o Corinthians em 2012, depois somente os estrangeiros ganharam. Por que acontece isso? Porque as categorias de base dos clubes, que é a formação dos atletas desde criancinha até os seus 20 anos de idade, antigamente, que era exatamente como deveria ser e são feitas para isso, elas formavam o jogador como pessoa e também dava oportunidade para os melhores jogadores. Então o cara que se destacava, ele era efetivado num time de cima, para depois ir para a seleção brasileira e depois ir para fora. Hoje não. Hoje só entra para jogar em clube de futebol quem pagar. Se não tiver dinheiro, não joga. Tem que dar dinheiro. Nesse nível? Tá nesse nível. Entra na mão do empresário, que é amigo do dirigente, que molha a mão do dirigente, que molha a mão do outro. E não é impossível hoje um jogador de futebol jogar futebol no clube se não tiver nesse esquema. Independente de clube, Paulinho, como funciona o acesso a esses ginásios que nós temos dentro das cidades? Existem ginásios desportivos? Sim. Né? São municipais. Que deveriam estar abertos para toda a população. Exatamente. Piscinas, como funciona isso? Você sabe dizer? Olha, em tese, eles dizem que é aberto a toda a população, você vai lá, faz um cadastro, mas não é bem isso que acontece na prática. O que se sabe por aí é que quem é amigo de gente ligada à administração desses lugares tem favorecimentos. Então, porque é um espaço que a própria comunidade Sim. poderia utilizar para os seus treinos, para poder jogar não só o futebol, mas para treino de basquete, de vôlei e de outras categorias esportivas, como a ginástica, por exemplo? Por exemplo, tem um lugar lá na Moca, no bairro da Moca, eu estou falando da Moca porque eu moro na Moca, que é um clube da prefeitura, tem uma subprefeitura nesse local. Você chegar lá, é até aberto. O camarada consegue chegar lá, se ele chegar primeiro ele joga. Uhum. Mas não tem nenhuma estrutura importante, as quadras estão sucateadas, está tudo ruim. Não tem um professor decente para dar aula, quando tem professor. Quer dizer, então o camarada vai lá, fica a Deus dará. Quando está aberto, quando o cara consegue entrar, não tem estrutura. Quando tem muita estrutura, como era o Pacaembu, hoje está privatizado, o cara não consegue, porque se ele não for amigo do fulano e do ciclano, ele não entra na quadra, ele não entra na piscina. Então, é uma coisa deplorável que acontece há tempos. Todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém faz nada, porque não há interesse entre eles de fazer. Que pena, né? Exatamente. Isso é uma pena grande, porque nas próprias escolas a gente vê que não tem mais uma estrutura tão apropriada para o ensino do esporte. E, não é à toa que o Brasil só se sobressai, pelo menos nos últimos anos, só tem se sobressaído no esporte de maneira pontual. Um atleta que é extremamente muito melhor que os outros, porque veio com o dom do esporte, treinou bastante ele próprio, com os meios dele, e acabou se sobressaindo. Não há uma massificação. Você vê o caso do Guga, por exemplo, o tenista. Ele foi o maior jogador de tênis do mundo durante alguns anos. Depois que o Guga parou, você não viu mais nenhum tenista brasileiro relevante. Não surge. Você vê, e tem vários exemplos de vários esportes, e também no futebol. O único jogador do Brasil relevante fora de série é o Neymar. O resto é tudo igual aos outros. Fala, Fernando. E tem uma coisa bem bacana que o Paulinho mencionou, que tem aquela questão assim, nos anos 80, 90, até o início no 2000, você não tinha aquelas coisas hoje, que é a escolinha de futebol. O jogador era formado onde? Jogando na rua descalço, com aquele tênis furado. A escolinha é o esquema. A escolinha é o esquema. A escolinha é onde entra o dinheiro. Sim. É o esquema. Lá, a escolinha, eles tomam... Na verdade é o seguinte, a escolinha existe para tomar a grana do pai. Não ensina porcaria nenhuma. Então, aí de vez em quando dá uma sorte de aparecer um bom de bola lá.
esse daí já tem um empresário olhando. Então, esse o empresário abraça, leva para o clube e fala, eu quero uma casa para ele jogar aqui, a casa para o pai, e um dinheiro para mim, 40% do jogador é meu. Vou dar um exemplo que o Paulinho está falando. O Viola, ex-Corinthians, ele fez o gol do Campeonato Paulista de 88. Deu aquele carrinho, um chute todo Wilson Mando, ele consertou o chute, que a bola ia para fora. Aí ele fez o gol. O Viola tinha 18 anos de idade quando ele fez aquele gol. O Viola, ele tinha que treinar com a ajuda dos pais dele, assim, para sustentar, para pagar passagem, assim, tudo, porque ele não ganhava o salário de um profissional. Porque o atleta, quando ele jogava no Júnior, né, que era uma categoria inferior ao profissional, ele recebia o contrato profissional quando ele já atuava pelo clube. Então, quando ele era amador, ele não recebia salário que os jogadores hoje recebem. Tem jogador com 13 anos e já ganha o salário, né, de um atleta profissional, praticamente. Não nem o dinheiro do ônibus. Com 13 anos, com 15. O É Neymar, o caso do Viola, que é diferente, por exemplo. O caso do Neymar, por exemplo, o Neymar chegou no Santos com 11, 12 anos. Com 14 anos, ele já ganhava quase 50 mil por mês. Ele já tinha ganhado uma casa e já tinha exigências diversas. Ele, com 15 anos, ele já foi levado... ele tem foto com o Messi, né, com o Zidane, com o Ronaldo Fenômeno. Já um molequinho. E já nessa época, ele já tinha... Ele criava problemas, embora ele tenha sido solução durante um certo período para o Santos Futebol Clube, que é o time que abraçou ele e abriu espaço para ele, porque muito do dinheiro que o Santos deveria receber era repartido com um, com outro. E a saída dele do Santos, por conta desse envolvimento dele com esse submundo do esporte, foi muito ruim para ele. O Neymar saiu do Santos depois de disputar uma final de Mundial em que o Santos perdeu para o Barcelona de 4-0, que no dia do jogo ele tinha assinado um contrato com outro time. Quer dizer, ele era jogador do time que o Santos enfrentou na final do Mundial e não avisou ninguém, nem ao Santos. Então, ele jogou vendido para o time adversário. Isso é acordo de empresários, né? Isso é acordo de empresários. Então, quer dizer, com a anuência do pai, com a anuência do empresário dele, que é o Wagner Ribeiro, e com a anuência do presidente do Santos na época, que se mancou, não contou nada para o clube, achou bom porque deve ter, de alguma maneira, ficado satisfeito. Então... Ele ganhou ou não? O presidente do Santos? Não, perdeu de 4-0. Por que será? Final do Mundial de Clubes. Não pegou Agora na bola. Eu lanço aqui. Por que será? Ele não pegou na bola. Não gosto de me meter nessas histórias, mas... Pois é isso. Quer dizer, um rapaz que já novinho saiu do Santos para a Europa com esse rastro. Aí foi para o Barcelona. Mas ele jogava na rua? O Neymar? Ele chegou, ou ele é de escolinha? Ele chegou a jogar um período na praia, tudo. Depois ele já foi logo levado pro bastidor do Santos. Ele já foi pro Santos logo muito, muito novinho. Ele era muito excepcional, ele é muito excepcional. O problema do Neymar é realmente de comportamento. Ele não tem um comportamento adulto. Ele tem um comportamento de jovenzinho de 14 anos e já tem quase 30. E isso prejudica muito a carreira dele, porque ele é um cara que não decide nada na vida dele. O Neymar, ele ganha mais ou menos, calcula-se que ele ganha 10 milhões por mês, entre patrocínio e tudo mais. E ele pega 90% desse dinheiro, joga na mão do pai, trabalha com 10%, e o pai faz a gestão desse dinheiro aí. Então, esse dinheiro faz uma divisão imensa de pessoas. E para você ver, o Neymar, vê como o comportamento é complicado. Neymar, ele paga 50 mil por mês para os amigos dele serem amigos dele. Isso é uma coisa absurda. Quer dizer, ele pegou 5, 6 amigos de infância, colocou para morar com ele na Espanha, ou na França, onde ele está agora, e ele paga 50 mil por mês de salário. Isso, na verdade, aí a gente levanta uma outra lebre aqui. Porque isso, na verdade, é uma questão emocional até, de falta de estrutura até. Prejudica ele porque ele não tem contraponto. Ele tem um pai que está milionário às custas dele. E um pai que é um pai de histórico complicado. Ele tem amigos que, se disserem não para ele, e ele é muito mimado, e daí o azar dele romper a amizade, perde 50 mil por mês. Então, ele não tem contraponto. É só amém. Um sujeito que só recebe amém na vida, ele tende a acontecer o que está acontecendo com ele há muito tempo. E quando a carreira acabar, faz como, né? Exatamente. Ele ainda vai acabar com muito dinheiro.
Não, isso a gente sabe. Mas, por outro lado... Não é que nem na época de 70, né? É que a turma isso. ganhou dinheiro, mas também terminou mal, né? Poucos ficaram bem. O Neymar, ele vai ter que ser muito criativo para ficar pobre. Ele tem dinheiro para gerações e gerações. Assim como ocorreu com o Ronaldo, né? Sim, a mesma coisa o Ronaldo. Mas é aquele negócio, o que ele sonhava como criança, ele não vai atingir. Que eu acho que isso daí, daqui uns 20 anos, quando ele parar de jogar, ele vai lamentar muito. Porque dinheiro, o que ele ganha hoje e o que ele vai ganhar daqui, ele vai para o mesmo restaurante, ele vai para o mesmo hotel, não tem problema. Ele não vai conseguir ser um ídolo nacional na proporção como foi o Pelé, na proporção como foram outros ídolos, o próprio Ronaldo. Por quê? Porque ele não é querido pela torcida brasileira. A torcida brasileira torce por ele na hora do jogo, tal, mas todo mundo que você vê falar do Neymar critica o Neymar. Ninguém chega e coloca ele num pedestal como colocava o Zico, como colocava o Pelé. E o Neymar, ele não vai conseguir ser o melhor jogador do mundo. Que ele já está com 28 anos, ele concorre com o Messi, enquanto o Messi jogar bola vai ser difícil tirar do Messi. E o Cristiano Ronaldo também, né? Exatamente. E ele tem um comportamento fora do campo que não é um comportamento de atleta profissional. Entendi. Então, quer dizer, isso mais pra frente, eu acho que ele vai lamentar. Que esporte vocês acreditam que tem um futuro grande no país? Olhando para o Brasil mesmo. Olha, tirando o futebol, eu acho difícil cravar um esporte porque é muito de momento. Que o vôlei teve o teu auge, né? O vôlei teve uma ascensão, né? Com a medalha de prata sim. E depois foi vindo. Parece que se manteve. Mas se vocês veem alguma visão para outro esporte? Então, algum tempo atrás, era o futebol, basquete e futebol de salão, vôlei. O vôlei, com a questão da televisão, que investiu bastante na publicidade do vôlei, o vôlei foi alçado a segundo esporte do Brasil. A curto prazo e até a médio prazo, eu não consigo ver nada que possa superar o vôlei e o futebol. O resto vai disputar de acordo com... temporada. Não, se aparecer um craque em algum esporte, por exemplo, Fórmula 1. Hoje ninguém assiste mais Fórmula 1. Pois é, até a natação tá meio... Exatamente. Por que ninguém assiste Fórmula 1? Porque o pessoal não assistia porque gostava muito de Fórmula 1. Assistia porque gostava muito do Ayrton Senna. Então tá faltando um atleta de carisma para o nosso país. Falta um atleta de carisma, um atleta realmente muito fora de série para qualquer tipo de esporte, que não seja o futebol e o vôlei, que tem bastante. Não tanto no futebol como no vôlei. Mas falta também que isso seja mantido. Por exemplo, o pessoal parava para assistir tênis por causa do Guga. Hoje ninguém assiste. Olha, um detalhe. A gente parava para ver o Oscar, o Marcel, o Paulinho Vilas Boas, o Gerson, né? Sim, o basquete feminino, Paulo e Hortência. Hoje você não tem mais uma revelação do basquete feminino, né? Não tem mais. Então, é a falta da política do esporte. Sim, além de ser a falta da política do esporte, você tem menos investimentos nas transmissões mesmo, né? Você não tem um basquete feminino mais transmitido, né? Como era antes, assim, tudo também, né? E tem essa ausência de ídolos assim no esporte, tanto do feminino quanto do masculino. Eu sinto falta, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar, não os grandes ídolos, mas aquele que tem aquele carisma, que me chama a atenção e que tem uma história de vida. Eu gosto muito do vôlei, eu gosto da natação, eu gosto da ginástica rítmica. É bonito, né? A ginástica olímpica. E o futebol, a gente está sentindo falta do futebol. Na pandemia. Natação, como você falou, nós tínhamos o César Cielo e o Gustavo Borges. Depois, não teve mais ninguém, né? Esses atletas, eles continuam com a carreira deles porque eles pararam de jogar. Da mesma forma como o poder público teria que também manter estrutura, porque eu tenho certeza que se subir nos morros, vão descobrir vários atletas de qualidade. Exatamente. Temos tempo ainda? Um minuto. Um minuto? Eu queria só exaltar sobre o movimento Esportes pela Democracia,
que depois da democracia corintiana é realmente digno de nota e está acontecendo nesse momento. Mas acho que nós vamos falar isso depois do intervalo. Depois do intervalo não, que o programa está terminando, você vai ter que voltar aqui para a gente falar disso. Então fica para a próxima, mas o Esporte pela Democracia, para quem não sabe, rapidamente, o Esporte pela Democracia é um movimento de atletas e também alguns jornalistas que está se reunindo para lutar pela democracia no Brasil, com grande dificuldade pelo atual contexto, né, do que está acontecendo. Nossa, vamos conversar sobre isso depois, sim, e no teu programa você pode trazer essas informações. Obrigada, gente! Eu que agradeço. Acabou! Muito. Foi ótimo. Conversar com você foi uma maravilha. Coisa boa. Obrigada, Paulinho. Sucesso para você, principalmente nesse novo horário. Obrigada, Fernanda. Adorei conhecer vocês. Sabrina, muito obrigado. Foi muito bacana esse bate-papo, viu? E não perca, hein? Das 16 às 17, hoje, hein? Inacreditável. É isso aí. Ele é o garoto propaganda. E a partir da primeira terça-feira, não essa terça, próxima, das 6 às 7 da noite, esse programa inacreditável, aqui às terças-feiras na Vibe Mundial. Obrigada, rapazes. Valeu. Sucesso para vocês sempre. Mundial, e você vai ficando por aqui. Esse programa, segunda-feira, já vai estar no podcast da vibemundialfm.com.br para que você possa acompanhar, pegar o link e passar aí para os seus amigos, para quem você acha que gostaria de ouvir toda essa nossa conversa. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Segunda-feira eu volto, tem Jornal da Boa Notícia. Até lá.